pela minha parte, fico à vossa disposição para qualquer esclarecimento e passaria a palavra à Rita, que vai apresentar. A Rita era a facilitadora da unidade em Portugal. Foi um momento muito valioso, todos os seus contributos e pela sua experiência. Obrigada, Zé, quando me recomendaste. Portanto, e vai apresentar o seu trabalho de reflexão sobre o que foi a participação na UA. Obrigada. Coisa para mudar? Não. Aqui isto. Não sei. Se consegues. Eu não sei nada. Tem ainda muitos para mudar, mas queres que eu te mude? Não, que isso é muito chato. Pode ser que ninguém vai tão é só numa. Aquele. Aqui. Ou vais aqui assim. Queres que eu te mude? Não te inquietes. É que é um bocado chato estar normalmente plantado. Então, boa tarde. Como a Carla já apresentou, eu sou a Rita, acabei por ser facilitadora deste projeto, portanto, aquilo que eu fazia era monitorizar, portanto, os 7 jornais nacionais, semanais e diários, e daí escolher uma data de notícias que me parecessem problemáticas do ponto de vista do discurso dos médias e não do evento em si ou dos acontecimentos, e nesse aspecto depois discutir com todos os parceiros, com todas as parceiras, quais seriam também as ideias delas e deles sobre isso. Portanto, basicamente, este artigo que se escreveu foi uma espécie de sistematização a partir de uma data de discussões que tivemos todos e todas juntas. Portanto, claro que levem muito aquilo que também é a minha direção sobre a forma como eu penso sobre as coisas, mas não queria deixar de dizer que, obviamente, todas as notícias que aqui estão foram extremamente enriquecidas no sentido de debate sobre as mesmas, com a parceria e pronto, e queria agradecer por isso. Portanto, não sinto que seja só uma coisa minha, mas é uma coisa de toda a gente que se reunia ali e pensava um bocadinho. Portanto, há partes que eu vou ler, há partes que eu vou falar mais ou menos. Se eu estiver a falar muito rápido, digam-me, estejam à vontade. Vou tentar, então, sistematizar isto de maneira que não seja muito maçudo. Então, primeiro que tudo, como o próprio título da comunicação diz, a perspectiva seria um bocadinho analisar a forma como os média têm sido uma fonte de reprodução do conhecimento e, acima de tudo, pensar e dizer 2 premissas para se pensar isto, que é, uma delas é o facto de, por um lado, uma das questões que eu considero, que se considera bastante interessante e inquietante quando se pensa a produção do conhecimento, é a aparente contradição entre o seu caráter volátil, como, por exemplo, uma notícia, que nos dá uma informação sobre determinadas coisas ou um conjunto noticioso que acaba por construir uma ideia nossa sobre determinada realidade que muitas vezes podemos, inclusive, não conhecer. E, por outro lado, a forma como o mesmo timbra e ressignifica o passado, o presente e o futuro. Ou seja, se por um lado existe um conjunto de narrativas históricas que são sistematicamente revisitadas e contestadas, tornando-as bastante fugazes, por outro, as marcas que a produção do conhecimento enquanto processo vai deixando e que se tornam muitas vezes a verdade, constituem a base retórica fundacional e de continuidade das sociedades contemporâneas. Neste sentido, argumenta-se que a ausência de uma hipótese imediata de ruptura com o pensamento socioeconómico e político contemporâneo assenta essencialmente num paradigma de pensamento capitalista, eurocêntrico e binarista que, de certa forma, impossibilita a superação de um modelo de racionalidade que assume ainda hoje contornos positivistas e que se encontra colonizado na sua essência. Esta condição epistemológica a priori parece impedir uma ruptura entre os 2 polos do binómio, que, embora aparentemente simétricos, se constituem numa base vertical e hierárquica e opositiva que legitima a constante naturalização das relações de poder entre seres, saberes e formas de fazer. Obviamente nem todas estas ideias são minhas, portanto, gostava só de vos mostrar aqui. E peço desculpa por estar em inglês, mas há coisas que eu prefiro não traduzir, e então, se pudessem ler principalmente assim a segunda parte, só para terem uma ideia, há várias pessoas a falar sobre isto. A questão do binómio fala muito do Boaventura de Sousa Santos, a questão do pensamento se encontrar colonizado é uma ideia do Walter Mignon, depois há uma sistematização muito boa da questão binomial, quanto a mim, da Les Cohen Bloom. E, portanto, Isto eu faço? posso fazer, mas não são muitas coisas. Se fizeres um sinal, distrais menos do que fazer, porque não vou cortar a computadora. Ok, então,
para dizer que, no fundo, é um bocadinho a partir destes pressupostos que se acabaram de enunciar, se tenta pensar, e que eu tento pensar um bocadinho esta questão dos média neste trabalho específico. Então, partindo também de uma ideia emprestada do Derruyot, segundo a qual nós todos somos historiadores amadores com diferentes graus de consciência sobre a nossa própria produção histórica. Portanto, a produção da história é produzida não só dentro da academia, mas em toda a parte. Pode ser produzida, inclusive, no café, segundo isso, mas pensando em pessoas que depois têm acesso ao discurso, e era também um bocadinho por aí que eu queria ir nesta apresentação, mas há muito esta ideia de que a história é produzida e encerrada dentro dos corredores da academia, mas isso não acontece, ela é produzida em todo lado, principalmente pelos média. Admitindo que o discurso é um meio fundamental para a criação, transmissão e apreensão do conhecimento, interessa aqui, em grande parte, analisar o discurso público, tal como o linguista holandês Teun van Dijk fala sobre ele, na medida em que considera que o discurso público, acima de tudo, seria o sistema educativo, o espaço mediático e o discurso político, e é um bocadinho, quando eu falo de discurso público, é mais ou menos estas três dimensões que eu pretendo metaforizar, e neste sentido é bastante relevante, uma vez que ele é amplamente difundido, chegando muito mais facilmente a várias pessoas do que os restantes, como é óbvio, não é? Nesse mesmo lance, pensar que este discurso é controlado pelo aquilo que o mesmo linguista chama de elites simbólicas, que são uma panóplia de grupos que têm uma data de acessos privilegiados e formas privilegiadas de controlar e regular o discurso público, utilizando muitas vezes para legitimar e perpetuar o recurso a bens escassos e a preservação do status quo. Neste sentido, o discurso público é um discurso ideológico e o discurso mediático inserido dentro dessa dimensão é também ele o discurso ideológico. Nesse sentido, e também roubando mais uma ideia ao Foucault, a verdade, como todos sabemos, não está fora do poder, e é nesse sentido que precisamos de pensar as nossas noções sobre verdade e verdadeiro e falso e ideologia, que também há outras pessoas como a Filomena Essa que pensam muito esta questão do verdadeiro e do falso dentro das questões da ideologia. Assim sendo, e não vos maçando muito mais com estas questões, gostava só também de deixar uma frase que eu achei muito interessante no início, quando comecei a procurar coisas sobre os médias, que é da Ella Schwat e do Robert Stem, que trabalham muito esta questão do eurocentrismo e dos média, e basicamente eles também deixam muito claro a forma como os médias influenciam o pensamento e a identidade das pessoas. Agora, em relação às notícias, eu gostaria então de afunilar um bocadinho a coisa, porque acho que pode ser mais interessante para o nosso próprio debate, pensarmos mais aquilo que fizemos durante este tempo todo que tivemos reunidos a pensar sobre coisas. Então, não falarei muito sobre o projeto, porque acho que a Carla já descreveu o projeto de uma maneira bastante concisa em termos metodológicos, portanto era muito uma análise atenta, uma análise do discurso, e não queria perder muito com isso, não quero ter de ser repetitiva. Assim sendo, passando à parte, e portanto se tiverem dúvidas e alguma coisa não tenha ficado bem claro na metodologia ou em algumas ferramentas de pensamento que também íamos utilizando ao longo, perguntem, só que acho que o processo era bastante claro e bastante simples, portanto ficou bem explicado pela Carla. Assim sendo, não pretendendo apagar as diferenças inerentes a cada média e as latitudes particulares do seu discurso, constata-se que, se apartarmos as diferenças nas orientações político-partidárias e nos dispositivos discursivos de cada jornal, destinados a diferentes públicos, os média veiculam discursos e silêncios bastante similares em relação a um conjunto de premissas fundamentais que corroboram e sustentam a existência de uma sociedade moderna, capitalista, europeia ou eurocêntrica, euro-americana, cristã-cêntrica e patriarcal. Isto é uma definição de sociedade do Grossfogel e do Meliat, de 2006. Qualquer um destes jornais, na sua singularidade, reutiliza um conjunto de segmentos discursivos dominantes. Embora se denote que há temas que reúnem mais semelhanças interjornal que outros, defende-se que a imprensa escrita em Portugal, analisada, pois com certeza, como instituição, veicula um discurso maioritariamente orientado pelos mesmos dispositivos ideológicos. Tal se admite estar relacionado com os paradigmas científicos vigentes e a sua difusão, particularmente com a universidade, uma estrutura de poder globalizada a partir de um conhecimento provincializado
que procura promover uma homogeneidade epistemológica e vertical global. Pronto, e aqui partimos para as linhas de análise, e a primeira linha de análise que se pretendeu assim sair um bocado das nossas análises e é sistematizada por mim, portanto pode haver pessoas que discordem, tem a ver com os discursos de autoridade e objetificação do sujeito, ou seja, durante o nosso espaço e tempo de trabalho notou-se que o espaço mediático é permeado por um conjunto de discursos de autoridade que, como o próprio nome indica, tem um elevado grau de poder e credibilidade no espaço público. Uma vez que os espaços de acesso ao discurso mediático são escassos, concentrando-se numa ínfima parte do tecido social, torna-se imperativo analisar as narrativas de algumas instituições e personalidades que detêm o poder de construir os argumentos mediáticos contemporâneos, designadamente as instituições públicas, em particular de segurança, a academia, especialmente através de estudos científicos relacionados com as ciências ditas exatas, as autoridades eclesiásticas e os ou as intelectuais públicos a espiar. Nesse sentido, se passamos ao primeiro, desculpa, que são as instituições públicas e, neste caso em particular, de segurança, e uma vez que relacionamos, todo este projeto é muito relacionado com a questão da discriminação, aqui o grande exemplo acaba por ser também o CEF e os discursos que existem nos médias sobre o CEF, que obviamente se relacionam com os discursos que existem nos médias sobre a questão da imigração. Neste sentido, este estatuto de credibilidade privilegiado é-lhes atribuído enquanto cariz de fonte oficial, que advém simultaneamente do acesso à produção e à disseminação de dados, que muitas destas instituições têm, e ao facto de assumirem um papel de zeladoras da ordem pública. Logo, assume-se paulatinamente que, quando falam, estas instituições defendem o bem-estar comum da população enquanto instituições ao serviço de uma democracia representativa e que, portanto, a todos representa. Neste sentido, obviamente, isto será uma legitimidade que é atribuída muito mais por outras instâncias do que pelos próprios média, mas o que se passa é que, dadas as imagens que são muitas vezes veiculadas sobre a questão da imigração, tal como se pode aqui ver, máfia romena falsificava rendimento mínimo, brasileira que seduzia, ou seja, que são com certeza, infelizmente, títulos de notícias e notícias familiares a todos e a todas que aqui estamos. Para além disso, nota-se que a imigração é muitas vezes noticiada numa ótica legalista do delito ou relacionada com a criminalidade. Portanto, a menção sistemática da nacionalidade quando há uma questão de criminalidade e, portanto, decide mencionar-se a nacionalidade, obviamente, se tal nunca é feito quando se tratam de pessoas portuguesas, mas é feito sistematicamente quando se tratam de cidadãos imigrantes. E, por outro lado, há algumas notícias sobre a promulgação de leis face às populações imigrantes, mas nunca há um grande debate sobre as mesmas leis, como podemos ver, não sei se todos estão familiarizados com a última lei, com a última alteração da diretiva, mas este é um dos títulos de uma das notícias do Público, portanto haveria muito mais para dizer com certeza sobre essa lei, portanto a problematização é muito baixa e ao mesmo tempo há sistemáticas notícias em alguns jornais, se calhar mais do que noutros, sobre as ações dos serviços de estrangeiros e fronteiras, mas sempre na ótica da instituição, ou maioritariamente na ótica da instituição, o que de certa forma contribui para legitimar publicamente a existência e as ações do CEF, uma vez que relacionando a criminalidade com a imigração, se justifica um bocado essa mesma, e justifica espiar essas mesmas ações. Na mesma linha, este discurso mediático corrobora a ideia de que é necessário proteger a Europa enquanto projeto geopolítico, económico e cultural, ético e moral, legitimando o discurso da Europa fortaleza e, no mesmo lance, validando discursos e práticas de exclusão perpetradas pelas políticas dos Estados europeus face à imigração. Estes discursos consolidam uma narrativa ideológica, segundo a qual a imigração se afigura como uma ameaça constante à tranquilidade nacional, redesenhando uma linha abissal entre nós e os outros. Aqui, a relação entre representação e a construção de um campo de pensamento ou de ação contribui para a construção de concepções de nós e do outro, potenciando o traçar então de linhas abissais que dividem a realidade social em dois universos distintos, o universo deste lado da linha e o do outro lado da linha.
Por outro lado, a segunda parte seria a academia. Para pensar a academia, e aqui gostava de vos dar exemplo destas duas notícias, que foram notícias analisadas pela unidade. Então, a primeira diz que a orientação sexual é perceptível através da dilatação das pupilas de alguém, e por outro lado, a outra orientação sexual toca-se numa fração de segundo, também é por expressão facial. Então, obviamente, a imagem do CEF, a sua autoridade nunca vem só da questão mediática, portanto, obviamente, a sua autoridade é muito impugnada através da utilização do método, que é o método científico, e da sua legitimação histórica ao longo da história da ciência ocidental, maioritariamente, e é muitas vezes tida como uma espécie de fonte de conhecimento inquestionável se não houver pares destes mesmos investigadores a contrariarem esta informação. Uma vez que, para o ponto aqui analisado do discurso mediático, não interessa perceber tanto estas questões, como é óbvio tê-las só de questão, interessa perceber que, ao difundir estas notícias, os média dão como certo aquilo que a academia afirma, incorrendo no risco de colaborarem ativamente na construção e na fixação pública de um conjunto de premissas. Acrescente-se que, embora a área de estudo em que se desenrolam estes trabalhos nunca seja mencionada, é sistematicamente destacada a universidade em que o estudo é realizado e a revista científica em que o mesmo é publicado. Neste sentido, argumenta-se que este é um dispositivo que serve para a validação do estudo, revelando a sua importância perante os paradigmas de pensamento científicos vigentes. Denote-se ainda que estas notícias estão redigidas num tom isento, funcionando como plataformas de difusão do trabalho científico, colaborando na perpetuação da ideia de verdade científica e, no mesmo lance, mediático. Ao mesmo tempo, estes estudos nunca têm nenhuma espécie de contraditório e, por exemplo, sabendo nós que acho que foi interessante porque quando se mudou o slide, as pessoas riram-se na sala, portanto, de alguma forma toda a gente achou que isto é um bocado surreal, haver notícias com este teor. No entanto, e à imagem do que eu acredito que muitos jornalistas, quando olham para uma notícia destas, também devem achar surreal, portanto, talvez fosse interessante, e isso não existe, pensar se calhar seria interessante pedir um comentário a um tipo de estudo destes. Não sei, perceber, tentar um bocadinho, aprofundar um bocadinho mais esta questão. A segunda, autoridades eclesiásticas. Portanto, isto foram duas notícias também analisadas pela Unidade Local de Análise de Imprensa, nomeadamente a autoridade dos representantes da Igreja Católica, que é conferida através de dispositivos bem distintos do que anteriores. Não nos interessa aqui de todo, uma vez mais, discutir a questão da ideologia bastante subjetiva da Igreja Católica e a sua opinião em relação a estas questões. Interessa-nos sim perceber como é que os média tratam estas opiniões. E há bocado, quando estávamos na viagem para cá, falámos um bocadinho sobre esta questão, que é, a realidade é que, e emprestando ideias, eu vou emprestando muitas ideias de outros autores durante o meu texto, eu queria trazer uma bibliografia, porque não são todas, portanto eu vou referenciando. A invenção da Europa começa a delinear-se a partir da criação de um passado greco-romano, da ocidentalização do cristianismo e do traçado de uma linha imaginária a partir do sul de Cádiz até ao norte de Constantinopla. É através deste processo que a Europa se torna um ocidente, desencadeando a constituição de um espaço metageográfico que limita uma arena histórica, ideológica e política. Ora, dada a centralidade do cristianismo e particularmente do catolicismo no processo de formação da Europa e, consequentemente, de Portugal enquanto comunidade europeia imaginada, é evidente que a extensão da influência da matriz judaico-cristã é transversal a vários setores da vida social, como, por exemplo, o direito romano. Naturalmente, deve ser considerado o impacto que os valores e normas provenientes desta matriz de pensamento religiosa têm no cotidiano e, em especial, na forma como influenciam a conduta e a opinião da população que se auto-identifica enquanto católica, dado que esta lhe confere uma maior autoridade moral e simbólica. Cientes disto, os médias deveriam pensar no impacto que a reprodução de uma mensagem determinada tem na opinião pública, bem como as suas consequências para a interpretação neste caso, de uma autoimagem de Portugal enquanto espaço heteronormativo e familiar, ou seja, e uma das coisas que inclusive foi tida em análise foram as próprias fotografias, em que ele está a falar e há uma ideia de anuência, de concordância da parte daqueles e daquelas que ali os ouvem. Por último, isto acaba-se, eu não sei se já gastei todo o meu tempo, ainda falta um pouco.
Não sei, não estou a ouvir o tempo. Por último, os intelectuais públicos. Esta é a nossa exceção, como a Carla mencionou. Este foi o único artigo de opinião que analisámos. Muito porque este artigo de opinião deu muito que falar nas redes sociais e porque este artigo de opinião, enfim, é este artigo. Enfim. E então, obviamente, todos nós e todas nós ficámos muito preocupadas com o facto de coisas como estas proliferarem na comunicação pública, escritos não só por parte do editor de um jornal, não é? Ele não é só um cronista, mas é também o editor do jornal em causa, o que torna isso, pelo menos para nós, ainda mais preocupantes. Então gostávamos de destacar o papel dos intelectuais públicos que ocupam locos de opinião e ou de decisão, entendidos a miúdo como especialistas na análise social e detentores de uma espécie de legitimidade simbólica pelo desempenho que têm tido ao longo do tempo. A sua autoridade é desconsignada pelo facto de serem os intelectuais da nação, reconhecidos por vários setores académicos e ou políticos. Neste sentido, ocupam um espaço privilegiado na área mediática, sendo convidados a expor, a avaliar e a decidir um conjunto de temas e de acontecimentos. Pronto, e não querendo alargar muito sobre esta questão, obviamente consideramos que este artigo era de teor bastante homofóbico. Este não é o primeiro artigo de opinião que ele escreve sobre isto. Quando fomos à procura percebemos que ele tem um artigo anterior que se chama Dois Maridos, que é sobre a mesma questão, em que ele tem um discurso também igualmente problemático e preocupante, e resolvemos trazê-lo como exemplo e não deixar passar como análise. Assim sendo, argumenta-se que o estabelecimento da autoridade discursiva nos média é garantido através de um conjunto de dispositivos que atribuem a estas entidades e personalidades uma credibilidade que lhes confere a posição de fazedores de opinião. Recentrando esse poder no objeto em análise, o espaço mediático, interessa questionar as lógicas operantes no tratamento e difusão de conhecimento que geram elas mesmas conhecimento. Embora a limitação do espaço mediático seja feita em consonância com outros setores socioeconómicos, a realidade é que os média têm um papel importante na decisão que traça as fronteiras e as formas da visibilização e da credibilidade. Neste sentido, não se limitam a mediar campos apartados do saber e da política, mas, pelo contrário, integram e permeiam as diferentes instituições sociais. Todas estas decisões restabelecem os termos dominantes da discussão sobre o mundo, os sons e os silêncios no espaço público. Por conseguinte, o segundo par do binómio, voz, silêncio, portanto silêncio, serve o primeiro. A hegemonia dos discursos de autoridade é sustentada pela ausência de contraditório e ou pela subalternização das mesmas, quando existente. No limite, é o próprio discurso dominante que sustenta estas autoridades discursivas, uma vez que as vozes dominantes são aquelas que mais eco têm, que mais consenso se reúnem, que mais corroboram a ontologia do discurso contemporâneo. Assim, vou ser muito rápido porque eu estou muito atrasada e estou muito preocupada com tal facto. A segunda parte tem a ver com a recriação da subalternidade e então a primeira linha, diria, 1.2.1, que tem a ver da invisibilização, ou seja, a invisibilização é essencial para o reconhecimento e, neste sentido, ser invisível significa muitas vezes estar privado de reconhecimento. Assim sendo, nós consideramos que haviam invisibilizações de dois tipos: invisibilização do acontecimento e invisibilização dos sujeitos implicados. Por um lado, a invisibilização do acontecimento está muito mais relacionada com estes dois itens aqui. Um é o logo do Dia Mundial do Síndrome de Down e o outro é uma imagem do massacre de Sharpeville, na África do Sul, em 61, que deu origem ao Dia contra a Discriminação Racial. A imagem de, como vimos aqui há bocado, há realmente dias que têm alguma atenção por parte dos média. O Dia contra a Discriminação Racial ou contra o Síndrome de Down, que é no mesmo dia, que também é o Dia da Primavera e o Dia da Poesia, não tem nenhum tipo de visibilidade no espaço mediático. Então, neste sentido, tanto em relação aqui analisamos, tanto em relação à questão da deficiência como em relação à questão do racismo, o que se nota é que estes são assuntos excluídos na constituição da agenda mediática em Portugal e, consequentemente, são constituídos como não temas sociopolíticos a discutir no espaço público, sendo que, obviamente, os média não são só os média que põem temas na mesa, mas estamos aqui a falar dos média. O segundo caso espelha um processo de invisibilização que passa pela promoção da objetificação do sujeito através do seu não reconhecimento na esfera pública, ou seja, embora o acontecimento seja reportado e o sujeito seja considerado na ação, é-lhe retirado todo o agenciamento e espaço de existência mediática, tornando-o advérbio da própria ação, uma vez que ele não tem direito à voz.
que é o que se passa nesta notícia: ciganos deixam Lidador e prostituição e medo no Jardim de São Lázaro, que são duas situações em que nem os ciganos, nem quem ocupa o jardim, entre as quais as prostitutas, têm qualquer tipo de poder de voz em nenhum dos casos. Então, desculpem agora estar a correr, mas estou mesmo preocupada e todas estas notícias deviam ser muito melhor explicadas e analisadas, portanto, se tiverem curiosidade, eu tenho-as e posso-vos mandar. Este processo produz a invisibilização do tema na sua área de visibilidade mediática, na medida em que se passa a discutir outra coisa. Os acontecimentos estão lá, são reportados, mas no fundo não são vistos. Uma vez que no espaço mediático a visibilidade é instantânea, mas duradoura, já que as representações tendem a estabilizar caso não haja mensagens dissonantes, como nos diz o Briganti, pode afirmar-se que o exercício do poder passa sempre por ativar e desativar as visibilidades e invisibilidades e pelos modos da representação em que essa visibilidade é consignada. Da enunciação, estou super atrasada. Como já dissemos, a visibilização é crucial para o reconhecimento, portanto, no entanto, revela-se muitas vezes insuficiente e ineficiente na superação da hegemonia de determinadas narrativas, se a mesma acontecer através da mera inclusão das perspectivas do outro, ou seja, seguindo um bocadinho o trabalho da Marta Araújo e da Sílvia Maeso, embora a inclusão de múltiplas perspectivas seja essencial no processo da construção de narrativas mediáticas e históricas, que incluam uma maior diversidade de perspectivas, é fundamental que se questione a ontologia e contemporaneidade do quadro epistemológico dominante, no qual estas perspectivas tendem a ser incluídas. Ou seja, um dos exemplos é uma notícia sobre a questão da demolição do bairro de Santa Filomena, em que a primeira parte da notícia constitui os moradores como perigosos, como antagonistas que invadiram uma câmara, que obrigaram à atuação da polícia, e depois, na segunda parte, embora haja uma parte em que se reescreve uma parte do comunicado dos moradores a explicarem porque é que o bairro não deve ser demolido, etc., a autoridade da sua voz não é a mesma do que posteriormente a autoridade da voz da Câmara Municipal, que vem dizer que eles vão acabar com a pobreza, etc. Portanto, há sempre esta dialética entre as representações, entre um quadro de pensamento que pode ser mais hegemónico e depois a forma como essas enunciações têm ou não mais autoridade. A segunda parte, que tem a ver com discriminação e mérito, tem este exemplo que é uma das notícias do Dia Internacional da Mulher, portanto em março, que é intitulada "Elas não têm medo de nada", e segundo esta notícia, segundo esta notícia, as mulheres não podem desistir facilmente e, devido à sua fragilidade, têm de ser corajosas, uma vez que o percurso é solitário, e reitera que é importante nunca desistir, pois só assim se poderá vencer, não deixando de enfatizar que são sempre poucas aquelas que conseguem. Ora, segundo nós, deste modo a condição da mulher é analisada à imagem da sua suposta fragilidade natural, naturalizando também a ideia de que é necessário ser super-cidadã para que a igualdade plena seja atingida. Este discurso implica que se relacione a posição subalterna das mulheres na sociedade mais com a sua condição e o seu mérito, do que com um sistema de clivagem social, racial e sexual que utiliza a elaboração e instrumentalização de categorias e papéis enquanto formas de organização, controle e manutenção de um determinado sistema de privilégio. Neste sentido, o universalismo, de certa forma também uma retórica fundacional no Ocidente desde a Idade Moderna, é uma retórica ao serviço do capitalismo que se cumpre materialmente através de práticas e discursos enraizados no cotidiano das sociedades contemporâneas. A partir do momento em que os média participam e recriam esta narrativa, são sujeitos de ação na continuidade da mesma, ativos na reprodução do poder. E era aqui que, se quiserem, depois podemos discutir toda esta questão da meritocracia, do universalismo e do paradoxo entre universalismo retórico e discriminação prática. Por fim, os média, poder de criação e sugestão, estas são capas todas do mesmo dia e achei giro tirar todas do mesmo dia para se ver as diferenças ou semelhanças entre as coisas e para falar sobre a questão do poder de sugestão e ao mesmo tempo da importância do recorte. Todas estas capas, muitas delas são distintas, todas escolhem fotografias distintas, letterings distintos, algumas para dizer as mesmas coisas ou as mesmas notícias, outras nem por isso, mas gostaria de se dizer que os média
reproduzem então um conjunto de ideias que advêm e refundam o pensamento dominante, tendencialmente consideradas objetivas e neutras. Neste sentido, existe um conjunto de dispositivos hegemónicos de pensamento que informa o discurso mediático e que, por sua vez, reconstrói a figura do outro enquanto termo opositivo do binómio, intrinsecamente necessário à reconstrução de uma fronteira que delimita uma ideia normativa de homogeneidade e ou de normalidade, que contribui sistematicamente para a reprodução da tal sociedade e para a reconstrução que já falámos do sistema mundial, moderno, capitalista, europeu, eurocêntrico, etc. Logo, é o tratamento mediático que, a partir de processos convencionais de seleção, transforma eventos reais em notícias, uma vez que nada é intrinsecamente noticiável. As notícias tornam-se notícias após serem produzidas e incluídas enquanto tal. É neste sentido que os médias são entendidos não como um sistema de organização autónomo, mas como uma instituição intimamente relacionada com a estrutura de poder. Estas relações desenvolvem-se através de regimes de propriedade, regulamentação legal, valores implícitos nas ideologias profissionais nos média, bem como nas estruturas e consequências ideológicas e modos predominantes de recolha de notícias. Por fim, não pretendendo de forma alguma postular a excepcionalidade dos média na criação de conhecimento, limitando-nos aqui a salientar o seu papel, este trabalho procurou demonstrar de que forma a imprensa escrita, em particular, e os meios de comunicação em geral, são reprodutores de um discurso social hegemónico que, através de dispositivos ideológicos específicos, contribui para naturalizar e esvaziar de sentido a possibilidade de uma discussão sobre as diversas discriminações estruturalmente perpetradas nas sociedades contemporâneas. Esta construção, mais do que efêmera, contribui para um processo contínuo de edificação da história, reificando paradigmas que constroem quadros epistemológicos determinados que, por sua vez, esboçam representações da relação imaginária de uma sociedade com as suas condições reais de existência. Denote-se ainda que estas representações jamais se assumem como ideológicas e, mesmo que não sejam pensadas como realidade, consideram-se alusivas a esta. A discriminação é, e cito a Ana Cristina, que agora não está cá porque esta definição é dela, é um processo de diferenciação entre pessoas ou grupos sociais assente em critérios estabelecidos por quem detém o poder de produzir hierarquias de valor. Estão-lhe associados à discriminação, portanto, processos adicionais de exclusão, invisibilização, marginalização, opressão, segregação e violência, cujas consequências são frequentemente dramáticas nas vidas daqueles e daquelas que os experienciam de forma direta e ou simbólica. Fecho aspas. Não se pretende, no entanto, apagar as diferenças inerentes às diferentes formas de discriminação, sustentando que estas são legados de processos históricos específicos e operam através de imaginários sociopolíticos particulares, tendo consequências e estabelecendo espaços de debate distintos. Deste modo, argumenta-se que o racismo, a xenofobia, o sexismo, a LGBTfobia, a discriminação da deficiência, entre outras formas de discriminação, permeiam as estruturas sociais e políticas, contribuindo para a constituição e perpetuação de relações que se redefinem sistematicamente e, no limite, da reinvenção sistemática de afinidades e de comunidades imaginadas como nós e eles, dentro de determinados espaços políticos e económicos. Estas concepções contribuem para a perpetuação de uma linha que forja a continuidade de certas disposições de poder, mais o corrobora o facto de a discriminação e, em particular, o racismo, figurar nos média como um fenómeno descontinuado, uma exceção à dinâmica dita integradora e tolerante das sociedades modernas ocidentais, essencialmente notada em momentos de crise, como nos diz Julia Soares Cravo num artigo de análise da imprensa em Portugal. É neste cenário que pode alegar-se a predominância de uma inoperância mediática que se revela incapaz de abrir um debate sobre discriminação, discurso e poder, corroborando, pelo contrário, um consenso sobre a ordem social, justificada muitas vezes pelas ideias de objetividade e de noticiabilidade, ideias que se baseiam no argumento de que os médias estão sujeitos a um conjunto de constrangimentos relacionados, por um lado, com o seu funcionamento, como, por exemplo, o pouco tempo disponível para a produção de notícias ou, muitas vezes, os próprios preconceitos dos jornalistas e, por outro lado, com o facto de se tratar de um negócio sujeito às regras do mercado. Esta linha impossibilita o estabelecimento de uma relação entre a proliferação da discriminação e estruturas socialmente organizadas. É a partir daqui, então, que se argumenta que os média têm vindo a desempenhar um papel fundamental na recriação permanente de um sentido histórico de um nós,
com o objetivo de promover a coesão do grupo dominante a partir da reconstrução sistemática da diferença, apoiado num sistema de construção de modelo de racionalidade binarista, capitalista e eurocêntrica, que é, portanto, urgente repensar. Neste sentido, seria também interessante pensar se o discurso dominante, do mediático, muitas vezes, não diz mais sobre aquilo que o enuncia do que sobre aquilo que é enunciado. E peço imensas desculpas, não era para ser tão grande, desculpa. Eu acho que não tens pedido desculpa nenhuma, porque a qualidade do teu trabalho reflete um pouco também aquilo que foi todo o nosso processo. É que foram muitas notícias. Não, mas para mim, isto é uma coisa que posso partilhar, foi muito difícil, entretanto, ter de sintetizar uma coisa de um ano, porque nós aprofundámos muitas áreas distintas da discriminação. É muito complicado conseguir privilegiar todas, ainda por cima, porque há umas que uma pessoa sabe mais e outras que uma pessoa sabe menos, e portanto, obviamente, para mim é um trabalho muito ingrato ter de reduzir isto, e mesmo assim está muito reduzido, tendo em conta. Desculpa. O artigo vai ficar disponível, o artigo da Rita vai ficar disponível, portanto, eu acho que é um bom contributo para o debate sobre conhecimento sobre esta temática, e é baseado no princípio da Obrigada, Rita.